Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Você por acaso já viu algum vidente ou paranormal em ação? Tipo daqueles que fazem arrepiar até os cabelinhos de onde você nem sabia que arrepiava? Mas aí passa um tempo e você percebeu que tudo era armação, né? Que eles não estavam realmente entortando a colher com o poder da mente, assim. Infelizmente isso é bem comum, principalmente aqui no Brasil. Tanto é que aqui mesmo no canal você pode conferir um vídeo sobre 10 videntes e paranormais que já te enganaram. Mas como no Brasil e no mundo a gente tem muito mais do que só 10 pessoas que tentaram te enganar, né? Hoje eu tô aqui justamente para te trazer os outros desses ditos videntes e paranormais, que já enganaram bastante gente por aí. E outros continuam enganando até hoje, né? Só pra você ter uma ideia, já teve até um vidente brasileiro pedindo indenização pro governo dos Estados Unidos. O quê? Não acredito. Não acredita não? Pois é, vem depois da vinheta. Quem aí se lembra do vidente Juscelino da Luz? Para quem não tá lembrando, ele ficou bastante famoso depois de publicar em 2015 uma suposta carta que ele teria enviado ao cantor Cristiano Araújo, tentando alertar ele do acidente que foi fatal. Os fãs do cantor com certeza se lembram que ele faleceu em 2015, quando seu carro acabou saindo da pista e capotando. E o que ele diz? Ele diz que entregou essa carta há meses atrás para o Cristiano Araújo e que nessa carta ele falava do acidente. Nessa carta, e eu vi a cópia da carta, ele dizia onde seria o acidente, na BR, ele falou o dia. Depois de qual show? Falou depois de qual show. Então será que o Juscelino realmente previu a morte dele? Ele tem esses dons sobrenaturais? Não, né? Na verdade, não. O que acontece é que ele estava apenas usando a morte do cantor como uma oportunidade para se autopromover. Mas e se eu te contar que essa nem foi a previsão mais sem noção que ele fez, né? Já vai anotando as previsões dele aí, porque a lista é gigantesca. Em 2007, ele chegou a dizer que o Clodovil era filho biológico do político Juscelino Kubitschek. Esse é o que tá acontecendo aqui? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? Em 2003, ele previu que o Geraldo Alckmin ia ser eleito presidente do Brasil em 2006. Em 2009, ele mandou uma carta para Madonna avisando que em 29 de março de 2010 ela teria sérios problemas de saúde. Em 2005, ele previu que até em 2008 a humanidade já teria descoberto uma vacina eficaz contra a AIDS. Ô, Juscelino, tá? Cadê? Nós estamos esperando aqui. Só comer, né? Mas essa aqui é a melhor de todas. Ainda em 2005, ele pediu uma indenização ao governo dos Estados Unidos, alegando que ele tinha mandado para eles cartas avisando onde o Saddam Hussein estava e que ele só foi encontrado por causa dele. Agora imagina só uma ação dessa contra o governo dos Estados Unidos tramitando na justiça brasileira, né? O negócio não faz sentido nenhum. Mas voltando na época da carta que ele mandou pro Cristiano Araújo, um montão de veículos diferentes analisou ela. E todos constataram que era falsa, sendo que até mesmo o Fantástico chegou a realizar uma matéria expondo ele. É claro que o Juscelino não gostou nada disso e chegou até mesmo a processar a Globo por difamar a sua imagem. E perdeu, né? Porque... No fim, seu pedido de indenização foi negado pelo juiz e parece que essa foi uma previsão que ele não conseguiu fazer. Indo agora lá para os Estados Unidos, a Sylvia Browne foi uma vidente especializada em casos de pessoas desaparecidas. Quer dizer, pelo menos era isso que ela falava, assim, né? Além de vender uns brownies que eram deliciosos. Isso é uma piada bem gostosa. O que acontece é que, além de escritora, a Sylvia Browne... Não tem como levar essa pessoa a sério chamando Brownie, gente. Mas assim, também ela era uma médium bem famosa. Ela tinha o costume de aparecer em programas de rádio e de TV para revelar o paradeiro das pessoas desaparecidas, né? E como você já deve estar imaginando, é claro que ela não tinha nem ideia do que ela estava falando e acabava errando a maioria das vezes. Um dos casos mais famosos aconteceu em 2011, quando o garoto Shaw Hornbeck, de apenas 11 anos com esse nome aí, Hornbeck, tinha que ter 70, né? Ele estava desaparecido. Na ocasião, a Sylvia Browne, usando seus dons paranormais, avisou aos pais da criança que, infelizmente, ele havia sido morto. Mas cerca de 4 anos depois, né, a polícia encontrou o jovem Shaw Hornbeck e sim, ele estava vivão lá, de boinha. E essa não foi a única vez que essa vidente passou informações erradas para familiares que buscavam informações sobre as pessoas desaparecidas, não. Em 2003, durante a participação
participação dela em um programa ao vivo, ela chegou a prever que morreria em 2023 com 88 anos. Mas a Silvia errou até ela ali mesmo, né? Porque ela faleceu em 2013 com 77 anos e nem isso, gente, ela conseguiu acertar. Não dá pra levar a sério, né? Agora é aquela pergunta aí que tranca o furico, né? Quem aí já foi numa consulta com o Dr. Fritz? Na década de 80, o médico pernambucano Edson Queiroz passou a receber o espírito do Dr. Fritz. Ele usava bisturis e pinças. Também escandalizava os devotos da medicina tradicional. Edson foi assassinado em 1991. Nossa senhora, eu não consigo. Os médicos mandam tomar aquele tanto de remédio. Se o Dr. Fritz mandar tomar um remédio, eu não vou aguentar. O Dr. Fritz começou a ser conhecido através do médium Zé Arigó, lá na década de 50, né? E de umas curas espirituais que ele fazia. Ele nada mais é do que o espírito que vários cirurgiões psíquicos atribuem a receber durante as curas espirituais. O Zé Arigó foi o primeiro brasileiro a incorporar o Dr. Fritz, mas depois dele teve vários outros, tipo o médium Rubens Faria. Que eu saiba, existe um Dr. Fritz. É o Dr. Adolfo Fritz que trabalha comigo. Isso é o que eu posso dizer. Que o próprio Dr. Fritz não. E de acordo com eles, o Dr. Adolf Fritz teria nascido entre 1860 a 1870 na Polônia. Depois se mudado para a Alemanha, onde ele começou a aprender medicina por lá. E chegaria até mesmo a atuar na Primeira Guerra Mundial, salvando várias vidas. Um currículo desse, né, bicho? Não é para qualquer um. O único problema é que, como o próprio Padre Quevedo chegou a dizer, não tem nenhum documento que prove que esse tal Dr. Fritz realmente existiu. Aliás, né, o Padre Quevedo também chegou a gravar um episódio pro Fantástico desmentindo tudo sobre as curas espirituais e mostrando como elas realmente funcionavam. Outra vidente brasileira que ficou muito famosa foi a Mãe de Ná. Você lembra dela? Mais estranho ainda, no final do ano passado, uma vidente tinha previsto a tragédia. Mesmo sem conhecer o grupo, Mãe de Ná via nuvens envolvendo cada um deles toda vez que apareciam na TV. Em uma das entrevistas dela, ela chega a dizer que as visões dela eram tão boas, mas tão porretas assim, que ela era capaz de até de prever quem que ia ganhar as eleições. Mas também, tendo o Ibope do lado, você, quem que você... deixa eu ver aqui. Tem a pesquisa toda ali. Nas minhas visões, eu fico sabendo quem vai vencer as eleições. Cedo ou tarde, as minhas previsões sempre acabam se confirmando. Dificilmente eu erro. Lero, 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 lero. Eu acho que quando ela tentou concorrer a vereadora de São Paulo, as visões ficaram um pouco nubladas, né? E ela não previu que ia ganhar só 17 votos. Infelizmente, ela não conseguiu ser eleita e olha que ela precisava, hein? Isso porque, caso tivesse sido eleita, ela ia ter imunidade, o que podia ter evitado que ela fosse processada tão facilmente pelo Ministério Público. Ela foi processada pelo seu serviço telefônico do Disque Mãe de Ná. Você lembra desse trem aí? Esse era o número que você ligava para ter previsões do seu futuro. E a única certeza que você tinha ao ligar era que ia gastar um dinheirão à toa, né? Porque sempre era 0,300, você já... 300 dói no meu coração. É mais de 300 reais. Pelo que parece, a maior contribuição que a Mãe de Ná deu ao povo brasileiro foi quando ela participava do Pânico na TV, né? Porque tinha uma pauta ali, era divertido na época e tudo mais. A palavra é mágoa. Agora a outra tá me fugindo, outras duas eu não tô enxergando. Você não tá conseguindo enxergar? Mágoa. A palavra é mágoa. Não tô enxergando. Tá tudo escuro para mim. Agora que a gente já é íntimo, né? Você já é um pãozinho de queijo, a gente já tá na mesma fornada, que eu posso fazer uma pergunta? Você acredita em fadas? Eu sei, foi uma pergunta meio maluca, mas é essa a pergunta mesmo. Pois é, você sabia que durante um tempo tava todo mundo realmente acreditando em fadas? Eu acredito em fadas. Acredito. Eu acredito em fadas. Acredito. Eu acredito em fadas. Isso aconteceu lá em 1917, quando as meninas Elsie Wright, de 16 anos, e a Frances Griffith, de 10 anos, contaram para seus pais que tinham visto fadas. É claro que os pais delas não acreditaram muito nessa história não, né? Vocês viram fada, né? Que legal. Agora vai lá brincar lá, ó, o posto do Gugu, comprei. Você encheu o saco pra comprar aquele negócio aqui, você não lava um carrinho. Mentiroso.
senhor também é mentiroso! Só que aí depois disso, elas conseguiram fotografar essas tais fadas, né? Na época, essa fotografia fez o maior sucesso e todo mundo começou realmente a acreditar em fadas. E olha, teve até mesmo gente famosa acreditando nessa história aí. O Sir Arthur Conan Doyle, sotaque? Não. O escritor, criador ali do Sherlock Holmes, chegou a analisar as fotografias e falar que sim, que realmente eram as fadas, elas eram reais. Só que não, elas não eram as fadas, elas não eram reais. Acontece que essas fadas eram de cartolina e era tudo da armação das meninas. A própria Frances já admitiu, ela estava lá bem velhinha e contou. And then gradually wormed that down. They were longer than that though. They were about that then, 18 inches at least, and then wormed that down into the earth. And they said that the thing was that they could see them, that the fairies were moving when the photographs were taken, but that's because they did it in the breeze. Mas de acordo com ela, elas realmente tinham visto fadas e só fizeram isso para as pessoas acreditarem nelas. Ah, sim, um belo motivo mesmo, hein, senhora Frances? Não convenceu muito essa explicação dela, não. É que nem eu falei assim, eu juro, eu tinha 100 reais no meu bolso aqui, tem até uma foto. Põe a fotinho assim, não aconteceu. Se inscreve no canal, hein? Enquanto o Padre Quevedo era responsável por desmascarar os charlatões aqui do Brasil, nos Estados Unidos tinha o James Randi. Ele era um ex-mágico conhecido como o Incrível Randi e que gostava de desmascarar esses charlatões. Ele chegou mesmo até a lançar um desafio para qualquer vidente paranormal do mundo. No desafio do $1 milhão, tudo que a pessoa tinha que fazer era mostrar para ele que tinha os poderes paranormais mesmo, né? Só que o James Randi faleceu em 2020 e ninguém nunca conseguiu vencer o desafio e reclamar o prêmio. Dentre os supostos paranormais que participaram e falharam bruscamente, né, tava o James Hydrick. O James Hydrick falava que podia fazer objetos se moverem com o poder da mente, né, tipo a Matilda, sabe? Ele acabou aceitando o desafio do $1 milhão. Nesse desafio, o James Randi acreditava que o truque era ele soprar as coisas. Então ele colocou umas espumas ao redor de uma lista telefônica e pediu pro Hydrick mover as páginas com seu super poder. E claro, né, que ele não conseguiu. Na explicação ele disse que era como se a espuma criasse uma eletricidade. Não, isso aí é um negócio de eletricidade, tá grudando minhas folhas aqui, eu não tô conseguindo fazer, sabe? É porque hoje tá frio, não funciona assim. Eu juro que é maior. Bagaceira! O problema é que espuma não é capaz de criar eletricidade, né? E a Matilda segue sendo a única paranormal que a gente respeita e ama. E você sabia que já teve muito charlatão brasileiro que já foi desmascarado pelo próprio James Randi? Dentre vários que ele já desmascarou, um dos mais famosos foi o caso do João de Deus. João de Deus é um suposto médium e curandeiro brasileiro e que foi acusado de abusar de centenas de mulheres. Além de abuso sexual, ele também foi condenado por porte ilegal de arma e a gente ainda pode colocar nesse meio aí o charlatanismo, né? Que nojo! Durante uma entrevista, o próprio James Randi falou que tudo que o João de Deus fazia era puro charlatanismo, recheado de uns truques psicológicos e uns truques físicos. Infelizmente, na época, a imprensa brasileira não deu muita credibilidade para as acusações dele. E só anos depois, quando toda a verdade veio à tona, foi que se descobriu que João de Deus não era apenas um charlatão, né? Mas alguma coisa bem pior. Atualmente, ele segue em prisão domiciliar por causa da Covid-19, né? Ele tá lá presinho, mas nos confortos também, né? Tipo, só, James, me traga meu não sei o quê. Agora vamos sair do Brasil e dos Estados Unidos, vamos lá pra Rússia, pra mãe russa. Sarrusca! Talvez você já tenha ouvido falar no nome Rasputin, mas você sabe quem que foi ele? Não é só da Anastácia não, entendeu? Ele existiu de verdade. A história dele é tão incrível assim, mas tão incrível que daria um filme. Inclusive tem sim o filme do Rasputin, pra quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre ele. Rasputin foi na verdade um dos maiores farsantes e charlatões que já existiram. Inclusive os psicólogos que analisaram ele hoje em dia falaram que eles tinham uns traços assim de psicopatia, sabe? O que acontece é que com todo o seu jeitão sedutor, ele acabou entrando na corte
russa, no meio da realeza. E nessa mesma época, o filho do czar é como se fosse um imperador, era hemofílico. Para quem não conhece, a hemofilia é quando o sangue não coagula direito. Então, tipo, qualquer cortezinho já sai aquela cachoeira de sangue, aquela sangueira e tal. E de alguma maneira, o Rasputin era o único que conseguia conter as crises de hemorragia do garoto. E ninguém sabia como. Tem historiador que diz que era através de hipnose, mas a única certeza que a gente tem é que lá na época todo mundo achava que ele tinha superpoderes. A partir daí começaram os boatos de que ele tinha poderes sobrenaturais e que ele seria até mesmo um profeta enviado por Deus. Como ele começou a se envolver demais nos assuntos da corte, não demorou muito para a aristocracia querer a cabeça dele. E olha, eles tentaram bastante, viu? Primeiro eles convidaram o Rasputin para um jantar e envenenaram a comida, mas não morreu. Durante o jantar deram um tiro nas costas dele e ele não morreu e ainda foi para cima de quem deu tiro nele. Daí foi todo mundo dando tiro, facada nele, mas no fim amarraram o saco na cabeça dele e jogaram ele dentro do rio. Aí ele morreu. Mas sabe o que? Morreu afogado. De poderes sobrenaturais ele não tinha nada. Mas que o bicho não queria deitar, não queria morrer, isso ele não queria mesmo não, viu? E quer dizer assim, pode até ser que ele tenha tido assim um dom sobrenatural, né? Isso porque rola aí uns boatos de que o membro dele tinha 28 centímetros e meio, né? Era uma régua, 30 centímetros. Porra! Tudo isso? E que atualmente está em exposição no Museu Erótico Russo. Tá lá desde 2004. Mas tem muito estudioso por aí que duvida da autenticidade desse artefato, né? Deste varão no museu. A ufologia é uma ciência bastante séria, onde os ufólogos buscam realizar estudos sobre OVNIs e tentar explicar sobre esses eventos. Mas nem mesmo eles conseguem explicar o caso Urandir Fernandes, muito menos levar a sério, né? E você pode até nunca ter ouvido falar nele, mas eu aposto que você já ouviu falar no ET Bilu, né? Porque isso aí não tem como. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. É aquele alien que fala português fluente, né? E que ao invés de entrar em contato com a NASA, resolveu dar uma entrevista pra Record. Hoje em dia o Bilu faz até parte do folclore brasileiro, mesmo a gente sabendo que tudo não passava de uma armação. Urandir Fernandes é o nome por trás do ET Bilu, e as bizarrices dele não param por aí. Segundo ele tá conversando com ETs desde os 13 anos de idade, principalmente com os do planeta Vênus, especificamente de Vênus. E foi exatamente por isso que ele recebeu vários dons, inclusive o dom da cura. Além de possuir acesso aos arquivos cósmicos dos humanos, é dele também a responsabilidade de preparar os humanos para a evolução que tá por vir na Terra. Mas tá demorando essa evolução, já podia ter vindo. Acho que nem se tivesse contratado um roteirista a história ia ficar tão boa, né? E mesmo que o próprio Ademar José Gervard, um dos principais nomes da ufologia, tenha dito que o Urandir é apenas um charlatão, ainda assim tem bastante gente que segue ele até os dias de hoje. Para não sair do personagem, hoje em dia ele segue afirmando tudo isso, mas agora ele também prega que as vacinas fazem mal e que a Terra não é redonda. Olha só você, né? Que coisa absurda. É tanta coisa doida que você não sabe nem por onde começar a não acreditar. E a última pessoa da nossa lista é a Baba Vanga, não confundir com vagabanda, tá? Você já ouviu falar nela? Ela foi uma vidente curandeira búlgara nascida em 1911 e que supostamente teria feito várias previsões que acabaram acontecendo, né? Segundo os historiadores e tal, as previsões mais famosas dela estariam ali no Chernobyl, a morte da princesa Diana, o fim da União Soviética, o 11 do September pro YouTube não tirar a monetização e muitos outros. O problema é que tem várias versões sobre essa história. Isso porque em 2010, uma vizinha da Baba Vanga chegou a dizer em uma entrevista que ela nunca fez essas previsões todas não, que o povo é que ficava aumentando tudo que ela falava. Não dá pra saber direito quais foram as previsões da vidente e quais são só invenções, mas supostamente as previsões pro futuro são que, anota aí pra você ver se vai dar certo. Ainda esse ano a gente vai ter um ataque alienígena na Terra. Em 2023, a órbita da Terra vai ser alterada. Em 2100, o homem vai criar um sol artificial. Em 2288, a viagem no tempo vai ser inventada. Em 3005, vai acontecer uma guerra em Marte. E em 5079, a humanidade vai acabar. Mas aí fica difícil, porque a gente não vai saber o resultado, né? Não vai dizer, Baba Vanga, aí fica fácil. Falar assim, não, porque daqui 700 anos vai acontecer tal coisa. Ninguém vai saber mesmo, vai pra lá pra conferir. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O mais provável é que essas previsões aí não sejam dela, né? E sim de alguém com muito tempo livre na internet. Mas vamos esperar pra ver o que acontece. Eu sei que esse ano tem Copa do Mundo. E é gol do Ney.
Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E ó, tem a parte 1 dos charlatões. É um vídeo muito bom que eu recomendo você assistir. Tá aqui no card. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!